Fala galera, agora um assunto muito polêmico e que muita gente tem muita dificuldade de entender isso, inclusive eu tinha muita dificuldade, alguns nomes científicos e técnicos eu também tenho muita dificuldade, que é falar sobre o quê? Bocais e tamanho de bocais. Eu tô com 3 exemplos aqui, tô com 4 bocais da mesma marca, eu sou endorse da Warburton, então obviamente que eu tô usando o Warburton, mas eu peguei aqui bem rápido para vocês entenderem, o pessoal de casa. Primeira coisa, eu tô com 3 numerações muito parecidas. Eu tenho o meu modelo, que é o do Quirino, tá? Que é... Ele é mais... para muitas pessoas ele é raso, para mim ele é médio, ele não é tão raso. Eu tenho um 6SV, que é extremamente raso. É como se fosse um 12,5C, comparando com as marcas Ba e Yamaha, mais ou menos. E tenho um 6M, que é o que eu tô usando ultimamente para solo, para os musicais. Que, na teoria, aqui nós só estamos falando de profundidade, tá? Diâmetro, de profundidade, ainda não cheguei a falar de borda. São três tamanhos completamente diferentes de profundidade, tá? O que eu queria ressaltar para você de casa, você que pergunta, mas que bocal que eu compro, aí que numeração é boa para tocar aguda, aí que numeração é boa para tocar grave. A primeira coisa que eu acho, e eu acho que o pessoal aí de casa vai concordar, é que todo trompetista, na minha opinião, e baseado na minha experiência, deveria testar bocais de olho fechado. Como se fosse um biombo, uma banca. Ah, eu preciso comprar um bocal, eu quero testar a minha sonoridade. Então, na minha opinião, eu acho que a pessoa deveria chegar numa loja e falar, me dá 3 tamanhos de bocal, não interessa qual é a marca, fechar o olho e sentir, para o tipo de trabalho que ela faz, qual a sonoridade que combina mais. Isso seria uma dica genial, porque existem vários tipos de marcas. Tem marcas que vão agradar algumas pessoas e outras marcas vão agradar outros. Isso não estou falando de tamanho, só estou falando de marca. O mercado de bocais no mundo é bilionário, porque as pessoas passam a vida inteira testando o bocal, achando que o bocal vai resolver o problema dela. E esquece que o grande problema está na pecinha que está atrás do bocal. Mas vamos voltar a falar de bocal, que esse é o nosso foco. Tá embaçada a tela? Deixa eu dar uma limpada aqui, melhorou, né? E aí o que eu iria falar, o que eu posso falar para vocês, pensando em instrumentos? Pensa numa flauta piccolo e pensa numa tuba. São 2 extremos. Na teoria, qual o instrumento que seria mais agudo? A flauta piccolo. Por quê? Porque ela é muito menor. É como se você tivesse, pensando em vozes, um contrabaixo e um soprano. Então o soprano vai soar muito mais agudo e o contrabaixo vai soar muito mais grave, né? Então qual que é a grande ideia dos bocais? Geral. Quanto menor o bocal, é óbvio, mais facilidade você vai ter para tocar o registro agudo, tá? E o que eu recomendo para você? Se você faz primeiro trompete, toca lead em alguma banda, toca salsa ou gosta de se aventurar no agudo, não é que necessariamente você tem que tocar no bocal super pequeno, porque aí entra uma outra coisa que é um outro problema. Depende muito do seu lábio, da sua estrutura, da anatomia do seu corpo. Depende se o seu lábio é fino, se o seu lábio é grosso, como que funciona para você, como é a sua embocadura. Isso aí já é um outro problema. Ou seja, a gente acaba inventando um monte de problema, né? E aí, o que eu gostaria de falar para vocês? Eu, por exemplo, o que é ideal para mim, para o Dudu Quirino? Eu trabalho como solista aqui muitas vezes, não necessariamente de jazz, mas de vários estilos. Às vezes eu tenho que fazer alguns sets de salsa, mas na maioria do tempo que eu faço musical, que eu uso todo o tempo, do Fá sustenido grave até o Sol agudo, super agudo. E o que eu estou tentando, ainda estou buscando, por isso que eu falo para vocês, baseado na minha experiência. Desculpa. Eu estou tentando usar um meio termo. Então, eu uso o modelo do Quirino, que é mais ou menos um 10,5E, para fazer algumas coisas extremas, principalmente quando eu estou me cansando, isso me ajuda bastante. Quando eu tenho a parte dos musicais, que é bem mais grave, eu preciso de mais sonoridade, de mais ressonância e mais propagação, eu uso um bocal um pouco maior, que é um 6M, que pode ver, olha só a diferença, para você que está aí em casa. Ó. Esse é bem mais raso, esse aqui é um pouco maior. E para tocar coisas extremamente agudas, hoje eu só vou tocar set de salsa, eu uso 6 SV, que ele é extremamente pequeno. Então, eu não recomendo que você toque num bocal extremamente raso, e também não recomendo que você toque num bocal... Embaçou de novo, né? E também não recomendo que você toque num bocal extremamente grande, porque depende do tipo de trabalho. Eu conheço muitos amigos que fazem lead tocando com bocal 1 puro, ou tocando com bocal B11 da Monete, que ele é extremamente grande, e também conheço muita gente que toca em sinfônica com 7D, com 7E. Existem várias peculiaridades de pessoas diferentes.
Mas o grande lance que você precisa entender é o seguinte: dependendo do bocal que você usa, vai ter um resultado sonoro completamente diferente. Na teoria, não na prática, os bocais mais rasos vão te ajudar muito em resistência, tocar as notas agudas, porém você vai perder sonoridade no grave, você vai perder corpo sonoro, você vai perder bastante sonoridade. Mas, por que não testar? Por que não ter mais de um bocal, 2 ou 3 bocais que você consiga fazer para cada tipo de trabalho? Por que você vai ficar se matando? Não tem por que ficar se matando. Esse vídeo está ficando um pouco longo, mas muita gente me pergunta, mas qual bocal eu devo usar? Cara, é sapato, é igual sapato. Então, dentro da minha experiência, isso porque nós não estamos falando de borda, tá? Borda mais arredondada facilita a flexibilidade, a borda mais quadrada, ela dificulta a flexibilidade, porém te dá mais consistência para tocar o agudo, por exemplo, isso que funciona para mim, tá? Se você troca o backboard, que nem esses que são sem backboard, vou pegar outro bocal aqui que já está com backboard, dependendo do tamanho do backboard, muda completamente a saída de ar. Isso nós só estamos falando do top. Imagina, esse vídeo dá para estar 2 horas falando sobre tipo de backboard, tipo de taça. O que eu recomendo para você, sempre que for pegar 2 ou 3 bocais, pensa na seguinte coisa: se coloca no lugar do tipo de trabalho que você faz. Bom, eu toco na igreja, eu toco em casamento, eu preciso tocar do ré médio ao ré agudo, essa é a minha extensão, é disso que eu preciso para o trabalho. Qual o tipo de bocal mais adequado para esse tipo de trabalho? E você, pronto, já matou. Eu acho que é a melhor maneira possível. Do que você ficar tentando, mas sempre ganhar uma nota mais aguda, e seu grave está horrível. Isso não vai adiantar em nada, porque no final das contas de tudo, independente de marca, independente de trompete que você tem, nós estamos fazendo música e isso é o mais importante. Então, se você não conseguir sensibilizar o público tocando, e você começar a tocar agudo e a pessoa fizer isso aqui, você está no caminho errado. Você pode ter o bocal mais caro do mundo. Você não fez o propósito da música, que é tocar as pessoas com isso. Então é isso, espero que tenha ficado mais ou menos esclarecido. Eu posso falar mais depois sobre diâmetro, sobre borda, sobre vários tipos de coisa. Porém, lembre-se, nós estamos aqui para fazer música. Então, escolha o bocal que te dê uma sonoridade melhor para cada tipo de trabalho que você faz.